Bom dia, me chamo Vitória, sou aluna do curso técnico em eventos e hoje a gente vai ter um podcast com a professora Débora Mello. Bom dia, professora, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem com você? A gente tem um presente que é da nossa turma para a senhora, em homenagem à senhora hoje, a nossa palestra. Obrigada. É um presente baseado pela turma toda para a senhora. Obrigada. Então, professora, A gente teve essa ideia de fazer o podcast, que é uma coisa que a nossa turma investiu, um trabalho importante pra gente na nossa carreira escolar, pra gente ter os aprendizados. E hoje a gente quer falar sobre a senhora, aprender mais sobre a história da senhora. Qual é a história da senhora? O que a senhora tem para contar sobre ela, sobre as coisas vividas, pra gente aprender mais sobre a senhora e o nosso curso? Bom, bom dia a todos. Eu sou cuiabana, né, filha de um paulistano com uma chapadense. E aí, meus pais são professores universitários, aposentados já, então eu vim de uma casa de pais professores, né? Então, a educação lá em casa sempre foi uma prioridade, assim, né? Entre todos os pontos, então meus pais sempre investiram muito em cursos, né? Em todas as atividades que envolviam, né, a escola. E aí, sempre estudei em Cuiabá e depois depois que eu saí da escola, eu resolvi fazer arquitetura. Eu comecei a fazer arquitetura porque eu gosto muito de pintar, desenhar, né? E aí eu passei na Unemate, em Barra do Bugres, e fui para lá. Aí quando eu cheguei no curso, eu percebi que não era o que eu queria fazer, estudar, né? Eu percebi que era minha paixão, mas não era isso que eu queria trabalhar. E aí uma amiga virou e falou pra mim: Débora, você não tem nada a ver com arquitetura, você tem tudo a ver com turismo. Aí eu, é? Ela é. Inclusive tem turismo na minha cidade, em Nova Chavantina. Ou Nemate também. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fiz o vestibular na época, né? E fui pra Unemate. Eu, minha mochilinha, cheguei lá, comecei a morar numa república, e aí por lá eu fiquei. E aí no turismo, né, foi onde eu me encontrei. As disciplinas, os professores, os laboratórios, né? Eu sempre gostei muito de gente, de cultura, né, de viajar. Com 17 anos eu fiz intercâmbio, né? Eu fui morar no México e nos Estados Unidos. E aí foi onde digamos que o bichinho da viagem me picou ali, né? Então, assim, isso ficou dentro do meu coração mesmo, né? O mundo era tão grande, era tanta coisa e a gente tinha que desbravá-lo, né? Aí eu fiz a faculdade de turismo e antes de eu fazer a faculdade de turismo eu já tinha decidido que eu queria ser professora. E no IFMT. Um dia eu entrei aqui no IF, isso foi em 2010, eu falei, eu ainda vou ser professora dessa instituição. Então o que eu preciso fazer, né? Preciso fazer um mestrado, preciso fazer um doutorado, né? Para especializar e para entrar, né, como uma boa professora, né? Então, antes de eu terminar a minha faculdade, eu já tinha passado no mestrado, aqui em Cuiabá. E aí foi quando eu voltei para Cuiabá. Voltei para Cuiabá, fiz o meu mestrado, e aí sempre naquela angústia que a gente fica, né? E agora, quando eu terminar? Né? A gente sempre fica pensando nisso. Quando eu terminar a escola, o que eu vou fazer? Quando terminar a faculdade, o que eu vou fazer, né? E no dia que eu terminei o meu mestrado, eu recebi uma proposta de trabalhar num programa que chamava Cama e Café para a Copa do Mundo. Aí eu comecei a trabalhar com consultorias, comecei a dar aula também em Chapada, nos cursos técnicos do Pronatec. Trabalhei até com arqueologia, com escavação. Já escavei até urna funerária, machadinha, várias coisas, assim, né? A gente foi passando pelos processos de consultoria, né? Porque a área do turismólogo ela é muito ampla. E aí eu fui para a área da cultura, e foi onde eu comecei a trabalhar com patrimônio cultural, envolvendo arqueologia, né? Povos tradicionais, né? E aí eu fiquei bastante tempo trabalhando nisso, trabalhei também em alguns programas de gastronomia. E aí foi quando eu parei e falei, não, eu preciso fazer um doutorado. Se é a carreira que eu quero seguir, né? Aí eu comecei a fazer o doutorado e aí eu finalizei ele o ano passado. Sempre voltando para a questão da hospitalidade, né? Dos hostels, que é meu tema de pesquisa, né?
que também é um meio de hospedagem que ele é viável economicamente e está presente no mundo inteiro, né? E muitas pessoas desconhecem, às vezes as pessoas deixam de viajar porque o preço da hospedagem está caro. Mas também tem essas opções, que são os hostels, né, que são hospedagens mais baratas, voltada também para o público de estudantes. E aí eu passei no doutorado como bolsista, eu fui bolsista no mestrado, fui bolsista no doutorado, no doutorado também. E aí quando eu entrei aqui no IF, desde o ano passado, aí eu estou aqui no IF. E a senhora entrou como professora nossa também. Foi uma das nossas melhores professoras. Mas a pergunta é, a senhora percebeu que queria turismo quando uma amiga da senhora disse, você tem cara de fazer turismo. Tudo começou aí. E a história é incrível, porque eu nunca tinha conversado com ela. E ela chegou assim na faculdade pra mim e falou, Débora, seu jeito, não sei o quê, você tá sempre viajando. Quando tinha um ônibus na escola para viajar a algum lugar, eu era a primeira a subir. Eu ia viajar com todos os cursos, né? E ela chegou e me falou isso. E aí, passado um ano, essa menina faleceu com câncer, né? Então, assim, eu sou grata a ela até hoje, né? Por isso. Foi um anjo na minha vida mesmo, que do nada ela apareceu e mostrou um caminho diferente aí pra mim, né? Então, tem pessoas que chegam na nossa vida para mudar mesmo, né? Pro bem ou pro mal, né? A gente tem que escolher pro bem, né? Exatamente. Então, essa amiga da senhora foi a que te motivou a fazer isso e a que tá te motivando até hoje. Sim, foi ela. É a sua base de inspiração hoje. É. E os seus pais também, né? Que tá nessa carreira de professor e de educação. Sim. E quais são as suas expectativas para o seu futuro nessa área? Suas metas, suas conquistas na sua área? É continuar como professora mesmo, porque é algo que eu amo fazer e é algo também que eu venho me aprimorando, né? Porque cada turma, cada aluno nos ensina mais. Na verdade, vocês nos ensinam mais do que a gente ensina vocês, né? Então, assim, é melhorar mesmo, é evoluir como professora em certos aspectos que eu sei que eu preciso melhorar, né? Alguns que eu preciso continuar com eles também, mas é continuar na carreira de docência, porque é isso que eu amo fazer. Para vocês, dar aula para adolescente, para aula para adulto, né? Então, é o que eu gosto mesmo. E as viagens? Então, aí tem as viagens. Quais são as expectativas para viagens da senhora desse ano, para o seu futuro? Então, a viagem é sempre um livro aberto, né? Aí eu estou sempre tentando conciliar aí as viagens com o trabalho. Mas uma ideia, assim, um ponto que eu sempre tive, primeiramente, né? É claro que aconteceu o fato de ter um intercâmbio aí com 17 anos, né? Mas eu sempre quis conhecer os meus países vizinhos, né? Então, depois que eu voltei, em 2019 foi a primeira vez que eu fui para Bolívia. Não, desculpe, em 2009 foi a primeira vez que eu fui. E aí eu conheci primeiro os países aqui. Conheci o Peru, conheci a Bolívia, conheci a Colômbia, conheci o Equador. Então, assim, a gente sempre visa outros países distantes, né? E a gente está de costa para os nossos países hermanos, né? Que são incríveis, tão lindos quanto, né, uma viagem para a Europa ou enfim, para outros lugares, né? Então, assim, tô indo agora para o Chile, que o Chile é um país que eu não conheço, então eu tô economizando aí desde o ano passado para poder ir para o Chile. E aí ainda falta a Argentina, né? Aí outros países aqui que ainda... Então a senhora vai dar uma pausa nas aulas para ter esse sonho de ir pro Chile? Não, as aulas eu vou ter, viu? Senão já vai ter aluno faltando aula aí. Exatamente, professora. E a pergunta é, como era o mercado de trabalho quando a senhora entrou? Então, em relação a tudo, o mercado de trabalho, o que mudou nele, se melhorou, o que a senhora viu de mudança? Eu vejo que a pandemia, ela teve um grande impacto, né, nas nossas vidas pessoais, né, e profissionais. Eu acho que foi o uso da tecnologia. Então, hoje, o turismo, ele está muito tecnológico, né? Tem esse visto, cidades que estão voltando para a tecnologia, né? Lugares que estão voltando para ela também. Então, acho que o impacto maior é essa questão. E eu vejo também que as pessoas estão cada vez mais querendo sair de casa, querendo conhecer, né? E hoje a gente está com o mundo na palma da mão, né? Isso instiga a nossa curiosidade. Nossa, eu queria ir para esse lugar, né? Olha que massa!
né? Às vezes a pessoa que me influencia, o meu influencer, ele de tal país, nossa, imagina o país dele, né? Então, assim, eu acho que é esse aumento da curiosidade através da tecnologia que tem influenciado aí bastante aí. Então, digamos que pela visão da senhora, a tecnologia ajudou e num bom sentido. Sim, no bom sentido. Tem o outro lado, né? Mas vamos Sim. falar do bom sentido, que é essa Exatamente. disseminação aí, né, da informação, né, Uhum. da cultura do outro. Eu acho isso muito positivo. Quais dicas a senhora gostaria de ter recebido quando começou? Quando queria ter dado início? Algumas dicas, algumas coisas que poderia ter facilitado? Se dificultou alguma coisa para a senhora? Se teve momentos difíceis? Como foi o seu processo nisso tudo? Eu creio que momentos difíceis a gente sempre vai passar por alguns, né? Eu tive várias situações aí que foram bem impactantes, que eu pensei em algum momento desistir, mas eu falei, não, eu não vou desistir, vou seguir o que eu quero, vou seguir meu caminho, né? E em relação aos conselhos, eu creio que eu recebi os necessários, né? Eu tive professores bem pontuais também ao longo quando eu era estudante, né? Que eles me auxiliaram bastante, né? Uhum. Então, eu sempre tive uma rede de apoio aí muito boa em relação aos meus pais também. Eles sempre estiveram do meu lado. Tudo que fosse para educação, eles me apoiavam, né? E eu creio que foi tudo como deveria ter sido. O que Né? motivou a senhora a não desistir? Porque a senhora falou, eu fui para não desistir, seguir meu caminho, mas sempre tem algo que nos impulsiona a não desistir. O que não deixou a senhora desistir? Eu acho que era a realização do meu sonho. Era o meu sonho. Hoje eu vivo um sonho de dar aula no IF. Né? E é feliz? Coisa que eu sempre sou. Às vezes a gente acorda cansado, fala, nossa, tem que dar aula hoje. Aí eu paro e penso, nossa, mas você lutou tanto para ter isso, né? E você tá vivendo o sonho, hoje é a realidade do que você queria, né? É. Então, assim, acho que a gente nunca pode esquecer do sonho da gente. Só que a gente tem que trabalhar. Às vezes eu vejo gente que sonha em ir para algum lugar, né? Ou às vezes sonha ter um carro, às vezes sonha ter uma roupa. Tá, mas e aí, tudo bem. O que você está fazendo para realizar esse sonho? Eu acordo 10 da manhã, fico no celular o dia inteiro. E aí? Você acha que vai conseguir realizar esse seu sonho? Então, assim, eu acho que sempre a gente tem que colocar metas. Tudo bem, quero comprar um carro. O que eu preciso fazer para comprar um carro? Eu quero trabalhar nessa empresa. O que eu preciso fazer para trabalhar nessa empresa? Então a gente tem que ter meta e tem que ter disciplina. A disciplina ela é fundamental na vida da gente. Se a gente não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, não tem horário para estudar, não tem horário para comer, fica bem difícil a gente alcançar, né? Esse sonho que a gente está proposto aí a conquistar. E aqui a gente está numa conversa falando sobre a senhora, sobre a sua função, seu trabalho, seu sonho. E para as pessoas que estão começando agora, o que a senhora mais impulsiona eles a fazer? Não só na área de turismo, mas em tudo. O que a senhora tem para dizer? O que a senhora teria para dizer? Eu acho que a gente tem que saber escutar o nosso coração, né? Acho que a gente tem que fazer essa reflexão. O que eu quero? O que eu quero? Não que alguém queira que eu seja algo, né? É escutar o coração. Meu sonho é isso. Então tá, então vamos colocar, né, no papel o que eu preciso. Mas é se ouvir, porque às vezes nesse mundo aí, né, principalmente com o celular o tempo todo na mão, as pessoas não estão se ouvindo, né? É saber o que eu sei fazer, né, o que eu gosto de fazer e fazer tudo com amor. Quando você coloca amor em tudo que você faz, dá certo. Eu falo, olha, se você for fazer um ovo frito, faça com amor. Né? Fazer as coisas por fazer, fazer as coisas, né, de qualquer jeito, por obrigação, não vai dar certo. Então é isso, ouça o seu coração. É a gente se ouvir para conseguir o que quer, igual a senhora fez. Esse está te levando a hoje aqui. Sim. E como a senhora dá a nossa dica pra gente de como manter a performance e a produtividade em alta? Disciplina. A palavra disciplina e constância. São duas palavras que elas devem estar sempre no nosso cotidiano, né? Por exemplo, eu quero ter uma boa saúde, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que me alimentar bem,
né? Tenho que, né, praticar um exercício físico. Se eu quero fazer um trabalho, por exemplo, um bom trabalho, de tal hora a tal hora eu vou me dedicar a esse trabalho, vou deixar o celular de lado, né, e vou fazer. Então, assim, eu acho que a disciplina e a constância, ela é fundamental na nossa vida, em todos os aspectos. E eu vejo que hoje, alguns adolescentes, eles não têm horário para comer, não tem horário para estudar, né? Não tem horário para conversar com os amigos. Então, o excesso da tecnologia, nesse ponto, ele está sendo algo negativo. E a rotina da senhora? Rotina? A rotina na escola, família, amigos, estudo, trabalho, tudo. Tá. Eu acordo todo dia, 5h30 da manhã. Coragem. 5h30 da manhã, junto com o galo, o galo, passarinho, né? E aí, das 5h30 até as 6h30, eu faço alguma atividade física, ou eu vou pedalar, ou eu vou pra academia. E aí, chego em casa, né? Enfim, me arrumo, 7h30 eu tô trabalhando. Aí eu vou das 7h30, dou aula de manhã, ou trabalho de manhã, à tarde eu dou aula, ou, né, quando o professor não tá dando aula, ele tá preparando ou estudando, né? Aula, E à noite também. Aí eu trabalho até 10h30 da noite. E segunda e terça-feira eu trabalho em Chapada. Eu dou aula nos cursos de turismo que tem lá. Lá eu dou aula para bares e restaurantes e hotelaria. E quarta, quinta e sexta eu fico aqui em Cuiabá. E aos finais de semana, sábado e domingo, é o tempo que eu tiro, né, para estar com meu esposo, para estar com meus pais. Às vezes a gente trabalha. Eu já trabalhei muito final de semana. Durante muito tempo a minha folga era segunda-feira. E também foi um ponto que eu decidi que eu não queria mais, né? Eu chegava em casa às vezes domingo, meia-noite, né? Quando trabalhava com eventos, alguma coisa assim. Esse também era um ponto que eu queria meus finais de semana livre, né? Só que ainda assim eu trabalho final de semana alguns sábados, alguns domingos. É que a senhora teve a sua rotina de separar um tempo para a família, trabalho. Sim. E às 8 horas? A senhora teve a sua rotina de separar um tempo para a família, trabalho. E às 8 horas de escola tem? Então, deixa eu ver agora, você me pegou. Tá, das 11 até as 5h30, dá quanto tempo aí de sono? Dá? Quanto que é? 6 horas e meia. 6 horas. Mas o necessário é umas 8 horas. Aí a gente toma um guaranazinho ralado, às vezes. Bem plena como sempre, né, professora? Aí dá tranquilo, sim. E a gente agradece a senhora pela conversa, que a gente tenha mais conversa assim, mais encontros assim, que a gente possa se sentir bem numa roda de conversa assim, conhecer mais professores, até a senhora. E aí agradecemos pela senhora ter vindo hoje. Obrigada. Eu que agradeço todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Que isso, Obrigada. professora.